Na Bíblia está escrito que Deus tira do monturo e faz-se assentar em lugar de príncipe. O plano de Deus sempre dá certo. Aquilo que Deus tem determinado na vida de alguém há de acontecer. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas a história que Deus escreveu para a nossa vida há de ter o seu fiel cumprimento. Não adianta alguém se levantar contra a vida, contra o testemunho, contra o ministério de um servo de Deus, porque aquilo que o Senhor tem determinado, no tempo certo, há de se cumprir. Lindas histórias estão escritas na Bíblia a respeito de servos de Deus que cumpriram a missão que Deus determinou na sua vida, mesmo enfrentando muita luta, muita oposição. Mas os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A Bíblia narra a história de José, um sonhador. E aquele sonho estava de acordo com a vontade de Deus, e Deus o levou a ser uma pessoa importante na terra da sua aflição, de escravo, de prisioneiro, ele se tornou governador no Egito. Daniel é outro exemplo que poderíamos citar de alguém que foi transportado como escravo da sua terra natal, da sua nação, para a Babilônia, mas como ele era fiel a Deus e estava nos planos do Senhor o exaltar, mesmo enfrentando perigo, oposição, lutas contrárias, mas Deus o honrou naquele país. Temos também o caso de Davi, humilde, simples, um pastor de ovelhas. Mas a promessa de Deus estava sobre a sua vida, e mesmo enfrentando a maior autoridade da sua nação contra ele, no tempo certo, Deus o tornou rei sobre Israel. Tem um outro exemplo que nós encontramos na palavra de Deus, que eu acho um testemunho tremendo de como Deus cumpre o seu plano na vida de uma pessoa e o exalta mesmo diante das impossibilidades humanas. Eu estou me referindo a Mefibosete, e eu gostaria de ler alguns versículos para nossa reflexão em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 ao 9, onde está escrito o seguinte: E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostou com o rosto por terra e se inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência de Deus, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as
terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Esta é uma história que nos ensina lições importantes de como Deus trabalha na vida de alguém. Mefibosete nasceu de uma família real, mas uma fatalidade, porque ele era filho de Jonatas, Jonatas era filho de Saul, e na guerra contra os filisteus, Saul, ele vendo que seria vencido pelos filisteus, ele próprio se matou, e os inimigos também mataram os 3 filhos do rei Saul, entre eles Jonatas, que era um sucessor do rei Saul. E por consequente, aquela notícia se espalhou rapidamente. E chegando à casa real, a criada que cuidava do filho de Jonatas sabia que a guerra ia alcançar aquela família, e a criada pegou Mefibosete nos braços e saiu às pressas correndo. A criança caiu e ela ficou paralítica das 2 pernas. Encerrava-se um módulo ou uma etapa daquela história. Consequentemente, depois, Davi se tornava rei de Israel. E Davi era amigo de Jonatas. E havia uma aliança de amizade muito forte entre Davi e Jonatas. Posto no trono, Davi começava a meditar sobre a sua história e certamente veio à sua memória a amizade e a aliança que ele tinha com Jonatas. E chamando os seus conselheiros, perguntou se não havia alguém da linhagem de Saul. E foi-lhe avisado que ali mesmo em Israel havia um servo de Saul chamado Ziba. E chamado Ziba à presença do rei, Davi pergunta: não há ninguém da descendência da família de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? E Ziba disse: existe um moço chamado Mefibosete. E Davi perguntou: onde ele mora? E Ziba disse: em Lodebar, que é terra do esquecimento. Deus permitiu que Mefibosete fosse parar na terra do esquecimento. Isso muitas vezes é uma realidade na nossa vida. Vamos parar na terra do esquecimento. Mas Deus tem os seus planos e escreve as suas histórias como é a sua vontade. E o rei mandou chamar a Mefibosete para quê? Para lhe restituir a posição de honra que lhe era devida. Quero terminar e concluir esta reflexão dizendo para você: aquilo que Deus tem na sua vida há de ter o fiel cumprimento, venha o que vier, aconteça o que acontecer.